E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e se você ler o título desse vídeo, você sabe do que eu vim falar hoje. Então pessoal, hoje eu vim trazer aqui pra vocês a tag dos 50%, que pra quem não sabe, é uma tag que a gente responde falando sobre os livros que a gente leu ainda na primeira metade do ano. Dos livros que a gente leu no primeiro semestre. Então, nesse ano, eu não consegui ler tantos livros assim nesse primeiro semestre, porque nos últimos 3 meses meu ritmo de leitura caiu bastante, porque começaram as aulas presenciais na minha faculdade. E como vocês bem devem imaginar, é bem corrido o curso, é bem pesado. Então é difícil conciliar leitura e estudos. Na realidade, é difícil conciliar estudos e qualquer atividade de lazer. Então, enfim, eu li muitos poucos livros nesses últimos meses, mas enfim, eu ainda tenho alguns livrinhos para poder vir aqui comentar com vocês e eu espero que vocês curtam esse vídeo. Eu vou tentar não me alongar muito nesse vídeo, porque, enfim, né, vídeos muito longos não são muito bons, mas enfim, é isso, bora começar então. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês deixarem um like aí embaixo, se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos e também comentar aí qual que foi a sua melhor leitura até esse momento do ano de 2022. Ou se você leu alguma coisa, não gostou, comenta aí embaixo qualquer coisa, só pra gente ter essa interação. Então, vamos começar. A primeira pergunta que eu vou responder aqui com vocês é: qual o melhor livro que você leu até agora nesse ano? E eu sou obrigada a dizer que é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, que eu terminei de ler ele uns meses atrás. Na verdade, eu já tinha começado a ler ele em 2021, só que por conta dele ser um livro bem grande, eu dei uma pausa e eu terminei ele nesse ano. E, assim, eu amei esse livro. Eu comentei sobre ele nos vídeos das minhas leituras de algum desses meses aí. Eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo em que eu falei sobre esse livro, então vocês podem ir lá ver melhor a minha opinião. Mas assim, eu simplesmente adorei esse livro, ele é maravilhoso, ele é grandioso e não apenas por conta do tamanho dele, mas também por conta do conteúdo. Sim, tem problemas, tem problemas. A autora, ela defende certas ideias e certas noções que não eram mais tão aceitáveis, mesmo 100 anos atrás, mas se você conseguir ignorar esses detalhes, você consegue aproveitar muito bem essa leitura, mas se você não conseguir ignorar, tu vai detestar. Então, indico, porém, com ressalvas. 2. Melhor continuação que você leu até agora. E eu sou obrigada a trazer aqui A Esperança, terceiro e último livro dos Jogos Vorazes. E eu poderia trazer alguns outros aqui nessa categoria, só que esse aqui foi o encerramento da série e é uma das séries favoritas da minha vida e não teria como eu não trazer esse livro aqui. Eu simplesmente amei, eu chorei muito com o final desse livro. Eu fiquei com o coração na boca durante essa leitura aqui inteira. Foi simplesmente perfeito. Eu amei demais esse livro. Eu comecei a ler ele ainda no ano passado e terminei logo no início de janeiro. E cá está, sabe? Acho que não tinha como botar outro livro aqui nesse lugar. Principalmente pelo apego emocional que eu criei com os personagens e com essa história. Foi uma das primeiras vezes que eu chorei no final de livro, pensando que, tipo, nossa, que droga, não vai ter mais pra eu poder ler. Claro que às vezes tem esse sentimento, mas acho que nunca cheguei a externalizar isso dessa forma, sabe? Então, muito bom. A outra questão aqui para responder é a melhor leitura de livro lançamento. E no caso, eu não sou uma pessoa de ler muitos lançamentos, então não sei. Eu meio que trouxe aqui The House in the Cerulean Sea, dei uma roubada, tá, nessa questão, porque esse livro, ele não é lançamento desse primeiro semestre, né? Ele já foi lançado, já tem um tempo lá fora, só que ele vai estar chegando aqui no Brasil ainda nesse ano, então tô contando ele como um lançamento aqui no Brasil,
só que ainda não foi lançado também. Então, sei lá, tô roubando, tá? Mas tô trazendo aqui o livro mais aguardado do próximo semestre. E para essa categoria eu não poderia mencionar qualquer outro livro que não It Starts With Us, da Colleen Hoover, que é a continuação de É Assim Que Acaba. E, meu Deus, gente, eu tô muito ansiosa para sair esse livro. Ele vai ser lançado lá fora no final do ano. E eu tô morrendo de ansiedade. Assim que eu tiver a oportunidade, eu quero ler, tá? Vou comprar o e-book, quero ler. E essa foi, acho que a melhor leitura que eu fiz no ano passado. Então, assim que eu terminei de ler, eu já vi a notícia de que ia sair essa continuação. E eu fiquei surtando. Então, eu tô morrendo de curiosidade, de ansiedade para lançar esse livro. E é isso aí, é nóis. Quando eu ler, eu vou vir aqui para contar as minhas impressões dessa leitura. O livro que mais te decepcionou esse ano? E eu poderia ter trazido alguns outros livros no lugar desse, até porque eu dei alguns livros com avaliações menores, mas isso aqui não é necessariamente o livro que teve a pior avaliação do ano, mas o que mais te decepcionou. E isso quer dizer que a gente tinha alguma expectativa com essa leitura. E eu tinha algumas expectativas com As Cinco Passos de Você. E esse foi um livro que não me pegou, não me interessei pela escrita da autora, não me importei tanto com os personagens, não me conectei tanto assim com a história. E eu demorei muito para ler ele, então foi meio decepcionante. Eu dei 3 estrelas. Não é uma avaliação baixa, né? Tive outras 2 leituras que eu dei 2,5 estrelas esse ano. Só que esse aqui eu tinha expectativas e elas não foram supridas, então sinto muito. Essa foi a minha decepção do ano até esse momento. O livro que mais me surpreendeu esse ano. E eu acho que eu posso botar aqui, para não ficar muito repetitivo, eu vou colocar Laila, da Colleen Hoover. Porque, assim, eu fui pega em alguns plot twists aqui dessa história. Na verdade, eu consegui adivinhar um pouquinho antes deles serem revelados, mas, assim, a autora pirou o cabeção na hora de escrever aqui essa história e foi realmente surpresa atrás de surpresa. Acho que ela se superou aqui no quesito maluquice e, enfim, acho que foi uma surpresa bem positiva. Eu gostei desse livro, tenho minhas ressalvas, porém eu gostei dele e tô trazendo ele aqui nessa categoria aí pra vocês. Agora, sobre o novo autor favorito, que lançou o primeiro livro nesse primeiro semestre, ou que a gente leu recentemente. No caso, esse aqui eu também vou ter que dar uma roubadinha, porque eu não sou uma pessoa que lê muitos lançamentos, assim. Eu gosto de ler os livros, assim, no meu tempo, e não necessariamente quando eles acabaram de lançar. Então, né, não tem nenhum autor que tenha lançado seu primeiro livro nesse primeiro semestre que eu tenha lido. E a maioria dos livros que eu li nesse ano eu já conhecia os autores de outras histórias, mas para não deixar isso aqui em branco, eu resolvi trazer a Chimamanda Ngozi, que foi, eu já tinha visto palestras dela no TEDx, no YouTube, mas foi a primeira vez que eu li o discurso transcrito dela e eu adorei, tá? Eu acho essa mulher super inteligente, eu acho ela muito inspiradora, achei ela incrível, assim, de verdade. E, enfim, vou trazer ela aqui, porque os outros eu não me sinto confortável pra dizer que, tipo, são meus autores favoritos. Posso ter gostado dos livros deles, mas não necessariamente são favoritos meus. O livro mais diferente que você leu até agora, e com certeza o livro mais diferente que eu li até agora, nesse ano, foi Por Favor, Cuide da Mamãe, de uma autora coreana, que no caso aqui, esse livro, eu ainda não comentei dele aqui no canal, ele vai sair no próximo vídeo em que eu comento das minhas leituras dos últimos meses, tá? Então não vou falar muito profundamente dele aqui nesse vídeo, até porque a tag ela é comprida, mas assim, esse livro
ele começa que ele é narrado em segunda pessoa. Você fez tal coisa, você está sentindo isso, você vai e fala tal coisa. Sabe, ele é narrado assim, e isso no início te causa muita estranheza, até você se acostumar. E também aqui a gente vai acompanhar uma família que, no caso, os filhos já são todos adultos crescidos, e um dia os pais desses filhos estão indo para Seul, para a capital da Coreia do Sul, né, para visitar os filhos, e a mãe deles, que já é uma senhora de idade, ela se perde no metrô. E daí aqui a gente acompanha a família procurando por ela. Só que não é um livro sobre investigação e a procura deles pela mãe. É um livro muito mais introspectivo, ele é dramático, mas não é só drama pelos acontecimentos, mas ele é muito mais introspectivo mesmo. A gente entra na memória dos personagens, da relação que eles tinham com essa mulher antes dela desaparecer. E assim, ele é bem emocionante em vários momentos e ele é bem diferentão, mas eu curti bastante a leitura. Também me surpreendeu. Agora, sobre o meu personagem favorito mais recente. Gente, sem sombra de dúvidas que é o Rhett Butler, de E o Vento Levou. Eu amei esse personagem, tá? Ele, como ser humano, não é alguém exemplar, mas ele como personagem, ele é maravilhoso, ele é encantador, ele é um patife, tá? Ele é um sem vergonha, ele vai passar a perna em você, se ele puder, mas assim, ele encanta com toda aquela carisma dele e ele carregou o livro nas costas, assim, carregou o livro nas costas, carregou na garupa do pangaré branco dele, tá? Ele é um patife, mas ele é um patife de classe, um cavalheiro. E ele é sarcástico, irônico, ele é mordaz. E ele é, assim, ó, tudo de bom nesse livro. Um dos meus personagens favoritos, não apenas desse ano, mas para eu levar pra vida. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E, no caso, aqui, por incrível que pareça, não tiveram muitas leituras que me levaram às lágrimas nesse primeiro semestre. E olha que eu sou uma pessoa até que bem chorona. Mas dois deles, assim, se destacaram. Que foi, no caso, A Esperança, que eu chorei muito no final desse livro, assim, tá? A gente perde alguns personagens aqui que eram muito queridos para os fãs, tá? E eu não superei isso até agora. Não podemos citar nomes, né, obviamente, mas estou em estado de luto até esse momento por personagem X aqui, tá? E também, por favor, cuide da mamãe, que me tocou em diversos momentos do livro, com umas passagens em que a gente revisita as memórias dos personagens em relação a essa mulher que era mãe deles, que depois que ela desaparece, eles começam a perceber que talvez não conhecessem ela tão bem assim. Esse livro também me fez refletir bastante. E, enfim, é um livro bem bonito, mas assim, sei que não são todos que irão gostar. E me fez chorar mais de uma vez. Um livro que me deixou feliz ainda nesse primeiro semestre foi Heartstopper, o volume 2, que eu li no início do ano. Esse livro aqui, ele é, assim, muito gostosinho de se ler, tá, gente? Eu sei que há uns vídeos atrás eu vim aqui meio que falando, tipo assim, não é tudo isso e tal. Mas é que o pessoal é meio emocionado na internet, né? Mas ele, de fato, dá um quentinho no coração quando a gente lê. E, enfim, tô trazendo ele aqui porque a gente termina a leitura realmente com um sorrisinho na cara. Ele é muito gostosinho e rapidinho de ser lido, então tá aqui para responder essa categoria. Melhor adaptação cinematográfica que você viu ainda nesse primeiro semestre. No caso, não é nenhum lançamento, porque, novamente, não sou de acompanhar muitos lançamentos, mas foram uns filmes que eu assisti lá em janeiro, que já tinham sido lançados há alguns anos, mas eu só estava vendo naquele momento, e que me surpreendeu muito positivamente, que no caso são os filmes de Jogos Vorazes. Só faltou o quarto e último filme para eu assistir, mas eu assisti os três primeiros assim, numa tacada só, um atrás do outro,
E eu tinha feito essas leituras muito recentemente, então tava com a história muito fresca na minha cabeça. E eu fiquei embasbacada com o quão fiel o filme é em relação ao livro. É claro que tem diferenças, uma aqui e outra ali, nunca vai ficar igual. E a gente que é leitor, a gente é chato, mas a gente tem que entender que vai ser diferente. Nunca vai ser igual da página dos livros para as telas de um cinema. Eles vão ter que fazer adaptações, vão ter que cortar coisa, mas assim, eu acho que, sei lá, principalmente os primeiros filmes, eles são quase que a transcrição do livro ali, sabe? Tem diálogos inteiros que eles replicaram no filme. E eu simplesmente amei. Eu amei. São adaptações maravilhosas, tá? Os livros são incríveis, os filmes também. Então, leia os livros e depois assista os filmes. E agora sobre a minha resenha favorita desse primeiro semestre. Pode ser tanto escrita quanto em vídeo, então eu vou citar a minha resenha escrita sobre o livro E o Vento Levou, que eu publiquei lá no Scoob. Eu vou deixar o link aqui do meu perfil aqui embaixo. Na realidade, o link do meu Instagram e do meu Scoob sempre ficam aqui na descrição. Então, se você quiser ir lá me seguir em alguma dessas redes, fiquem à vontade, tá? E vocês podem, inclusive, ir lá conferir a minha resenha. Não é, tipo, super comprida, ela é meio comprida, mas não é super comprida. E, assim, é porque eu simplesmente amei esse livro e eu terminei ele, eu tava super empolgada. E eu queria muito falar sobre esse livro com alguém, então sentei e eu escrevi, assim, o mais resumidamente possível que eu consegui, as minhas impressões sobre essa leitura. E tá lá, e eu amei, e eu leio essa resenha e eu continuo concordando com tudo que eu escrevi lá. Então tá aí. E, enfim, bom lá conferir se tiver interesse. Agora, sobre o livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse primeiro semestre. E no caso, eu não ganho livros, tá, gente? Eu que banco meu próprio vício, ninguém me dá livros de presente. Até porque, no preço que tá, não tá fácil não, né? Então, eu sou obrigada a trazer aqui The Priory of the Orange Tree, que no caso, inclusive, ontem esse livro, essa edição em português, saiu em pré-venda aqui no Brasil. E eu tava empolgadíssima, tá? Mas enfim, essa capa, por mais que ela seja paperback, né, brochura, eu acho ela lindíssima, eu acho essa ilustração lindíssima, eu acho esse efeito laminado aqui nas escamas do dragão lindíssima. Eu adoro o contraste desse azul escuro com esse amarelo. E, enfim, eu adoro essa capa, eu adoro essa lombada, tá? Eu acho esse livro aqui uma perfeição. E por fim, quais livros que você quer ou precisa muito ler até o final do ano? E no caso aqui, todos os livros que estão na minha meta de leitura para o ano de 2022. Eu não vou ficar citando aqui os livros um por um aqui para vocês, até porque eu já gravei um vídeo sobre isso, então vou deixar linkado aqui em cima, só clicar aqui para ir assistir o vídeo caso você não se lembre. E se você acompanha os meus vídeos de atualizações de leituras dos meses, você já sabe mais ou menos em que pé que está esse meu desafio. Mas se não, também no final do ano eu vou trazer um vídeo trazendo o levantamento de todos os livros dessa lista que eu consegui ler e os que eu não consegui ler, porque eu tô achando que eu não vou dar conta. Mas veremos. Enfim, por hora eu já li um tanto bom, mas ainda faltam esses outros. E, enfim, é isso. O vídeo vai ficando por aqui, ele já ficou bem comprido. Mas não tem como, né, gente? Essa tag ela é muito comprida, ela tem sei lá quantas perguntas, mais 15? E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal e deixem um like no vídeo também para incentivar a Gabizinha aqui a continuar produzindo esses conteúdos. Porque não tá fácil arranjar tempo, tá? Pra editar os vídeos. Gravar é fácil, difícil é editar. E, enfim, se inscrevam, deixem um like, compartilhem com os seus amigos que também gostam de ler. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!